Se você é um ser humano neste momento, provavelmente você não está bem. Provavelmente você está sofrendo pelo fato de que nós estamos passando pela maior crise da história recente. Você está sofrendo porque a cada dia que passa parece que o mundo ao nosso redor desmorona cada vez mais. E no entanto, quando você pega o teu celular e entra nas redes sociais, especialmente as redes sociais de maior ostentação, como o Instagram, por exemplo, você se depara com a vida de celebridades e de influenciadores. Uma vida aparentemente maravilhosa e perfeita, mesmo em meio a todo esse caos. Essas celebridades e esses influenciadores te dizem que estão muito bem, com seus corpos bronzeados e malhados, mantendo a forma física, mesmo em meio a essa crise. Dizem para você que estão enriquecendo, que estão mantendo a produtividade, mantendo a saúde mental, que estão plenos, que suas relações familiares estão cada vez mais fortes, e essas vidas parecem mais comercial de margarina do que a vida real de todos nós, de carne e osso. E acontece que essas vidas aparentemente perfeitas das redes sociais são simplesmente mentirosas, falsas e delirantes. Só que além disso, essas vidas aparentemente maravilhosas e perfeitas das redes sociais trazem enormes prejuízos para toda a sociedade e especialmente para a sua saúde mental. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Desde o início dessa crise que nós estamos vivendo, eu tenho observado um fenômeno muito interessante nas redes sociais. E parece que, conforme a crise se agrava, esse fenômeno se torna cada vez mais intenso. Hoje, no dia 25 de abril de 2020, eu fiz uma pesquisa com meus seguidores lá no Instagram. Eu perguntei a eles o seguinte: o que você está sentindo neste momento? Quais pensamentos, sensações e emoções estão dentro de você neste momento? E quando eu olhei as respostas, eu me surpreendi com um dado muito interessante. Quase não havia respostas positivas. Eu até peguei um caderno e contei quantas respostas positivas de gente que disse que está bem, que está tranquila em meio a isso tudo que está acontecendo. Quantas respostas dessa eu tive lá? E hoje, neste momento em que eu estou gravando o vídeo, na última vez em que eu chequei, nós já tínhamos mais de 3.000 respostas e o número de respostas de pessoas que estão bem, que estão tranquilas, é menos de 40. Ou seja, menos de 40 pessoas em mais de 3.000. Isso significa que 99% das pessoas estão sofrendo. 99% das pessoas estão mal. E é por isso que eu digo que se você é um ser humano hoje, provavelmente você não está bem em meio a tudo isso que está acontecendo na sociedade, em meio a esse mundo que parece desmoronar ao nosso redor cada vez mais. Veja então que curioso, porque a maioria das pessoas, e não é só essa pesquisa minha que diz isso, eu já gravei outros vídeos aqui no canal onde eu falei sobre os efeitos dessa crise que nós estamos vivendo sobre a mente humana. Eu mostrei que esses efeitos são extremamente prejudiciais. Eu vou deixar os links para esses vídeos aí na descrição. Enfim, tanto os dados científicos quanto essa rápida pesquisa que eu fiz, quanto você pode observar isso se você perguntar para as pessoas ao seu redor como elas estão se sentindo e elas forem verdadeiras com você, se você olhar para si mesmo, para as pessoas que moram e convivem com você, você observará que a maioria das pessoas está sofrendo nesse momento. É isso que nós observamos na realidade. No entanto, quando nós vamos para as redes sociais, especialmente uma rede como o Instagram, uma rede de grande ostentação, mas em todas as redes sociais de maneira geral, você vê as pessoas vivendo vidas aparentemente perfeitas, celebridades e influenciadores mostrando seus corpos maravilhosos, mostrando como você pode ter um corpo maravilhoso mesmo em meio a essa crise, como você pode manter a sua produtividade, como você pode manter a sua sanidade, como essas celebridades e esses influenciadores estão plenos nesse momento, inclusive nas suas relações, inclusive com suas famílias. Mostram fotos incríveis e maravilhosas, belíssimas, fotos que aparentam um comercial de margarina e não uma vida real. E o que eu quero fazer no vídeo de hoje é discutir, é mostrar para você
que essa vida aparentemente perfeita das redes sociais, que algumas pessoas gostam de fingir para vocês que estão vivendo, que isso é fingimento, que isso é mentira, que isso é um delírio e, sobretudo, que isso traz males, tanto para a sociedade de maneira geral, quanto para a própria pessoa que está fingindo essa aparente perfeição. E para nós entendermos os males de tudo isso, eu vou recorrer em primeiro lugar às ideias de um filósofo incrível, um cara fantástico, um cara que muita gente não conhece, infelizmente, porque raramente nas aulas de introdução à filosofia ele é mencionado. No entanto, se você já estudou um pouco mais a fundo a filosofia, você já ouviu falar o nome de Michel de Montaigne, um filósofo francês que nasceu em 1533 e morreu relativamente jovem para os nossos padrões atuais, aos 59 anos de idade. Um cara tão interessante que ele até inventou um jeito de fazer filosofia chamado ensaio. A obra mais importante de Montaigne é justamente os ensaios. Não havia esse formato, esse gênero literário dentro da filosofia antes do Montaigne, e ele traz logo no começo do livro qual é a pegada, qual é a abordagem da filosofia dele. E logo no início ele te diz que aqueles ensaios são reflexões dele sobre ele mesmo, dele sobre aquilo que ele consegue capturar, dele sobre aquilo que ele consegue refletir e, portanto, naquilo tudo que você lerá, o máximo que você aprenderá é sobre ele, o autor, é sobre ele mesmo. Ele já começa com uma abordagem de uma humildade que é muito rara na história do pensamento filosófico. E os ensaios aprofundam essa ideia, porque longe de um pensamento sistemático, metódico, os ensaios de Montaigne são quase como uma conversa. Ele coloca ideias sem uma lógica pré-definida, sem um método pré-definido. Ele fala sobre as coisas tal como ele as pensa, ele fala sobre as coisas tal como ele as sente. Ele, portanto, é muito visceral na sua filosofia, é muito verdadeiro na sua filosofia. Isso não significa que ele não era um cara profundamente erudito. Ele era, conhecia os clássicos, conhecia os grandes pensadores, era um cara que lia muito, você vê diversas citações e menções que ele faz à filosofia clássica grega, por exemplo. Enfim, era um cara muito erudito, só que apesar disso, escrevia de um jeito muito dialogado. E os ensaios são relativamente curtos, diversos ensaios distribuídos em 3 livros, e uma das obras, portanto, mais interessantes da história do pensamento filosófico, porque ela quebra com uma tradição filosófica muito comum, especialmente nos gregos, mas também em todos depois deles. Os filósofos geralmente colocam a sua racionalidade como algo imaculado, quase divino. A racionalidade na filosofia grega, clássica, nos romanos depois, e também em todo o restante da história do pensamento filosófico, salvo uma ou outra exceção, a racionalidade tem um lugar de ouro, um grande trono supremo na história do pensamento filosófico. A racionalidade é vista pelos filósofos, a maioria deles, como algo que aproxima o ser humano quase dos deuses, que difere o ser humano dos outros bichos, que nos torna muito, muito diferentes de todos os outros animais. O filósofo vai te dizer que através da racionalidade você consegue se livrar das angústias da vida, que através da racionalidade você consegue viver uma vida plena, com relações plenas, uma vida maravilhosa, uma vida perfeita. E Montaigne, especialmente na fase mais tardia, na fase mais madura do seu pensamento, ele é um grande cético em relação a tudo isso. Ele é um grande cético em relação a essa supremacia maravilhosa que o ser humano gosta de dizer que tem. Ele não está dizendo que nós não temos intelecto, que nós não temos inteligência, ele não está dizendo que nós não temos racionalidade e a capacidade de sermos racionais. Ele apenas diz que nós somos muito arrogantes em relação aos poderes dessa racionalidade. Ele, que era um intelectual e que vivia em meio aos intelectuais da época, em seus escritos, ele faz questão de denunciar, de dizer que ele conhece um monte de intelectual que está lá dizendo que a racionalidade livra a vida humana da infelicidade e, no entanto, aquele cara lá, aquele mesmo intelectual que vive falando isso, é um sujeito profundamente infeliz na vida de fato, de carne e osso. É um sujeito profundamente triste, amargurado, com péssimas relações na vida real, na vida de carne e osso. Então, o Montaigne, ele tem essa característica de ser cético.
Ele não está negando o nosso intelecto, a nossa racionalidade, ele está apenas apontando que às vezes nós somos um pouco arrogantes, às vezes nós achamos que temos controle sobre coisas que não temos. Para ele, o ser humano convive sim com a racionalidade dentro de si, com a capacidade de intelectualmente perceber e entender o mundo, mas junto com tudo isso tem também a loucura. Essa é a palavra que ele usa. As emoções, os sentimentos, os ímpetos, os instintos, todas as coisas que nós não conseguimos controlar que estão dentro de nós. Elas estão lá dentro de nós, junto com a nossa racionalidade, e o que acontece é que muito filósofo, na visão dele, tenta negar essa parte mais animalesca que o ser humano tem dentro de si. Tenta fingir que isso não existe. Tenta fingir que o ser humano pode ser perfeito através da sua racionalidade. E o perfeito exemplo disso é Platão. Montaigne faz questão de criticar especificamente Platão em alguns dos seus ensaios, mas veja só o que Platão diz em um livro chamado A República. A República é provavelmente o mais famoso livro de Platão. É o livro onde você encontra a famosa alegoria da caverna, eu já falei dela aqui no canal. E nesse livro, uma das coisas que Platão também faz é falar sobre a alma humana. Ele conta um pouco sobre como, na visão dele, funciona a alma humana, e para usar a palavra alma, na verdade, ele usa a palavra grega psique. Veja só que interessante, nesse sentido, psicologia é a ciência da alma. E, de fato, a raiz etimológica da palavra psicologia está no grego, que significa alma, ou então espírito. Trazendo essa reflexão de Platão para um termo mais científico, Platão está fazendo uma reflexão sobre a mente humana, sobre como funciona a mente humana, a psique humana. E ele vai dizer que a mente humana se divide em 3 partes. Uma parte superior, que é o intelecto, a racionalidade, que é a nossa capacidade de inteligência racional a respeito da realidade, e as partes baixas, que representam as emoções, que representam as paixões, os desejos, a ira e por aí vai. E o que Platão diz de maneira muito categórica é que se você quer viver bem, a parte superior da alma, o intelecto, deve governar as partes baixas da alma. Ou seja, a nossa racionalidade tem que governar as nossas emoções. É assim que nós vivemos se queremos viver bem. É assim que nós devemos viver se nós queremos viver bem. Veja só que existe um problema grande aí nessa proposição de Platão. Dizer que a nossa racionalidade é capaz de governar as nossas emoções, do ponto de vista do cérebro, é simplesmente impossível. É literalmente impossível porque não existe a possibilidade fisiológica, do ponto de vista do cérebro, de você exercer um controle racional sobre as suas emoções. Eu falei aqui sobre isso em alguns outros vídeos do canal. O primeiro vídeo do canal se chama O que são emoções e sentimentos. Eu convido você a assistir se esse tema te interessar. Existe um neurocientista dos mais brilhantes ainda vivos no mundo hoje, na história da neurociência, um dos caras mais importantes, chamado Antônio Damasio. E o Antônio Damasio tem um livro onde ele vai fazer uma dura crítica a essa perspectiva da filosofia, essa perspectiva da racionalidade, tendo a obrigação de governar as emoções, das emoções como algo ruim, as emoções como algo que prejudicam a nossa vida necessariamente. O nome desse livro é O Erro de Descartes, é um dos maiores clássicos das neurociências. Se você se interessa por neurociências, ler O Erro de Descartes é quase uma obrigação. Já te adianto que não é um livro fácil, já te adianto que é um livro muito erudito e que, portanto, você não vai ler ele com prazer que você lê outros livros por aí. Por exemplo, o livro Sapiens, do Harari, é um livro gostoso de ler. O Erro de Descartes não é tanto, mas é um livro muito importante. E é um exemplo de como a neurociência hoje critica essa visão filosófica, especialmente dos gregos, mas que também correu para o restante da história da filosofia, de que o ser humano ele é capaz de uma perfeição intelectual e, através disso, controlar as suas emoções. E, se tem um crítico disso, é Michel de Montaigne, nos seus ensaios. Eu acredito que Montaigne foi o único filósofo na história que filosofou sobre impotência. E eu não estou falando aqui da impotência em face de um mundo que tem coisas que nós não controlamos, porque isso os estoicos já fizeram. Eu estou falando aqui de disfunção erétil. Eu estou falando aqui de impotência na sua conotação de fato sexual. O que acontece é que Montaigne usa a impotência justamente para mostrar a fragilidade da mente humana.
como a mente humana não é tão rainha de tudo como os filósofos gostam de acreditar. E nós podemos levar isso a um exemplo muito mais cotidiano. Afinal de contas, só homens sofrem com a impotência nesse sentido, mas podemos pegar um exemplo que abarca toda a sociedade. Você vai a uma entrevista de emprego. Você vai a uma entrevista de emprego e racionalmente você sabe tudo que você deve responder, você praticou, você treinou, você estudou, você se sente relativamente preparado, mas quando você se depara com o entrevistador, a coisa degringola de uma maneira que você não sabe nem explicar como. Você fica nervoso, você fica ansioso, você fica amedrontado, você começa a suar, você começa a gaguejar, são feitas perguntas que você não esperava, você responde coisas que não gostaria, você fala coisas que se arrepende depois, enfim. Todo mundo já passou por uma situação como essa. Não precisa ser uma entrevista, pode ser uma conversa. Já aconteceu com você, eu tenho certeza que você planejou uma discussão que você ia ter com um parceiro ou uma parceira romântica, ou com um amigo ou com uma amiga, ou com alguém do trabalho. Você ia falar sobre algo que estava te incomodando. Você, no caminho, foi pensando uma espécie de cadeia de resposta. Se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Se ela responder isso, eu direi aquilo. Você fez toda uma ordem do que seria dito, do que seria respondido. E aí, quando você chegou frente à pessoa e a discussão começou, tudo foi por água abaixo. Eis que veio o nervosismo, eis que veio a raiva, eis que veio um monte de emoção que você não conseguiu controlar. Aquilo que você imaginou que você conseguiria dizer, você não conseguiu. Você saiu profundamente arrependido e triste dessa conversa. E isso acontece por exatamente essa crítica que o Michel de Montaigne faz aos filósofos gregos clássicos. Nossa racionalidade não é tão capaz assim de controlar as nossas vidas quanto nós gostaríamos, porque a mente humana, a psique humana, a alma humana, chame como quiser, ela não é composta apenas da racionalidade, ela também é composta do que Montaigne chama de loucura, das emoções, dos instintos, das coisas que acontecem que não estão dentro do nosso controle. E quanto mais você tentar negar essa loucura, quanto mais você tentar fingir que essas emoções, que essas imperfeições, este é o ponto. A racionalidade perfeita proposta pelos filósofos convive com a imperfeição da mente humana em tudo aquilo que a mente faz e nós não gostaríamos que ela fizesse. Então o que ocorre é que essa loucura convive junto com a nossa racionalidade. E quando você tenta fingir que essa loucura não existe, que as emoções, que as imperfeições, que os medos, que as angústias, que tudo isso não existe, quando você tenta fingir que isso não existe, aí sim é que tudo isso vira um monstro que vai te abocanhar. E voltando ao exemplo da impotência dito pelo Michel de Montaigne, ele conta a história de um amigo dele, apaixonado por uma menina e que, no entanto, estava sofrendo de impotência junto a ela, disfunção erétil. E o que acontece é que quanto mais esse sujeito tentava fingir que aquilo não existia, ele dizia para si mesmo, né? Não vou broxar, não vou broxar. E aí o que acontecia é que a impotência, ela se mostrava cada vez mais forte, cada vez mais real. E aí Montaigne diz, se em vez disso, essa pessoa, ela conviver com a ideia de que a impotência faz parte da vida sexual, se a pessoa tiver a maturidade de entender que impotência, imperfeições, que problemas, dores, angústias, que tudo isso faz parte da vida e que não adianta você tentar negar, se a pessoa tentar, portanto, criar uma harmonia entre a loucura, entre as emoções, paixões e imperfeições e a racionalidade, em vez de tentar usar a racionalidade para negar tudo isso, talvez a pessoa encontre aí a sabedoria. A sabedoria, então, para Montaigne, ela não é uma negação das nossas imperfeições. Muito pelo contrário, para ele é você reconhecê-las, para entendê-las, para conviver de uma maneira mais sábia junto a elas. No exemplo do amigo dele que sofria com disfunção erétil, o que ele diz é isso. Quando a pessoa ela admite que a impotência é uma possibilidade numa relação, quando ela inclusive conversa com a parceira, quando o sujeito conversa e explica que aquilo pode acontecer e os dois juntos entendem que essa é uma possibilidade, o que acontece é que essa é a melhor arma que você tem, justamente contra aquilo que estava te machucando ou te deixando triste. Ou seja, ao admitir tudo isso, é aí que você consegue lidar melhor e até reduzir os efeitos, às vezes fazendo a impotência desaparecer. O mesmo exemplo nós podemos dar em relação ao que eu disse da entrevista de emprego ou da conversa. Se você vai a uma entrevista de emprego tentando negar
que você terá medos, nervosismo, angústia. Se você vai lá falando, eu não vou me angustiar, eu não vou me angustiar, se você fica tentando calar a loucura dentro de você, lembre-se das ideias de montanha, é aí que essa loucura vai te dominar. E, portanto, admita que ao ir a uma entrevista de emprego, você será dominado por nervosismo, por angústias, por imperfeições que fazem parte da sua natureza, tal como faz a sua racionalidade. E tente fazer com que a loucura e a racionalidade convivam de maneira harmônica, e com isso talvez você encontre maior sabedoria e inclusive consiga superar o nervosismo quando ele surgir, porque você já entendeu que ele faz parte de você e a partir disso você começa a lidar melhor com ele, trabalhá-lo para tentar diminuir os seus efeitos. Isso vale para tudo na vida, isso vale para todas as coisas. Não é negando as nossas imperfeições que nós nos tornamos seres humanos melhores. E a prova disso científica, e agora eu estou falando de estudos atuais, é que os dados científicos eles são claros. Quando você tenta esconder dores, angústias, traumas, coisas dentro de você que você não gosta, quando você tenta jogar isso para debaixo do tapete, quando você tenta esconder isso debaixo da cama, é aí que você está alimentando esses monstros e eu te garanto que cedo ou tarde esses monstros vão voltar para abocanhar o teu calcanhar e por conta de você ter tentado fingir que eles não existem jogando para debaixo do tapete, eles se tornaram ainda mais fortes. Os estudos científicos mostram isso de maneira cabal e não é à toa que terapia, psicoterapia, é uma das melhores coisas que você faz para você conviver com os monstros que existem dentro de você. Porque a terapia vai te ajudar a entendê-los, vai te ajudar a conviver com eles e tentar com isso reduzir os efeitos deles sobre a sua vida. E não vai te dizer para você escondê-los dentro do armário, debaixo da cama ou debaixo do tapete. Essa é a pior coisa que você faz se você quer ter uma vida de maior sabedoria, uma vida mais feliz, menos angustiada, menos impotente. E aqui eu estou usando impotente no sentido geral da palavra. Uma vida onde você sente mais potência em relação aos desafios e problemas que o mundo inevitavelmente vai colocar à sua frente. E agora você já consegue perceber a relação de tudo isso com o tema do vídeo de hoje. Essa perfeição das redes sociais, ela é um delírio. Ela é uma falsidade, ela é uma mentira, especialmente nos dias de hoje, mas claro que isso não é algo dos dias de hoje. Isso existe desde que as redes sociais existem. Nós sabemos que as vidas maravilhosas de influenciadores e celebridades nas redes sociais existem desde que existem as redes sociais. No entanto, parece que desde que começou essa crise que nós estamos vivendo, parece que esse fenômeno das vidas aparentemente perfeitas, ele tem se acentuado cada vez mais. Parece que numa espécie de desejo de autoafirmação profunda, as celebridades e influenciadores estão cada vez mais querendo te mostrar que vivem muito bem, que estão plenos, que estão maravilhosos, mesmo com o mundo mergulhando em caos, mesmo com tudo desmoronando ao redor. E eu quero te dizer, em primeiro lugar, o efeito negativo disso para você, o efeito negativo disso para a sociedade. Desde antes dessa crise que nós estamos vivendo, nós já temos estudos científicos que mostram que esse perfeccionismo aparente das redes sociais está adoecendo as pessoas, está trazendo prejuízos para a saúde mental das pessoas. Isso ocorre porque é evidente que quando você olha uma vida aparentemente perfeita, mesmo que em um nível inconsciente, você se compara àquilo. E aí você olha para a sua própria vida e você não enxerga a perfeição na sua própria vida. E é claro que você não enxerga a perfeição é impossível. No entanto, as redes sociais fazem parecer que é possível. E por conta dessa comparação, as pessoas saem machucadas, as pessoas saem tristes. Os que mais sofrem com isso, segundo as pesquisas científicas, são os jovens, mas isso afeta todos nós. E num momento de crise como esse que nós estamos vivendo, o efeito é ainda pior. Porque junto com a crise que já traz efeitos negativos, com o isolamento social que já traz efeitos negativos, com o medo e a incerteza econômica que traz efeitos negativos sobre a nossa mente, eis que nós temos um mundo cor-de-rosa, um mundo Doriana, esse mundo aparentemente perfeito de celebridades e influenciadores, e nesse momento você olha para aquilo, e aí você olha para a sua própria vida, e você pensa, nossa, mas minha vida está tão sofrida, minha vida está tão dura, tão triste, tão difícil, por que eu não consigo ficar desse jeito?
E eu não estou dizendo que você fala isso conscientemente na sua cabeça, mas muitas vezes inconscientemente essa comparação é feita. E aí o que nós temos hoje é, como eu disse no início, a maioria das pessoas sofrendo nesse momento, e essas pessoas estão sofrendo ainda mais, porque quando elas abrem as redes sociais, o que elas veem é uma aparente perfeição que elas não conseguem atingir de jeito nenhum. E, portanto, eis o primeiro grande problema dessa falsa perfeição, desse mundo delirante de uma perfeição mentirosa. As pessoas sofrem com isso, porque, inevitavelmente, elas comparam isso com a própria vida e, como elas não enxergam perfeição em si mesmas, o único resultado que nós podemos ter é o sofrimento. Isso já acontecia, segundo os estudos científicos, antes desta crise, e isso está se agravando agora, nesta crise que nós estamos vivendo. Como sempre aqui no canal Neurovox, eu vou deixar referências, inclusive de estudos científicos. Você tem um link aí na descrição, você clica nele e você pode checar as fontes. Nada do que eu estou falando aqui é da minha cabeça. Eu estou aqui te trazendo uma reflexão amparada no conhecimento filosófico e no conhecimento científico. Então esse é o primeiro problema. Só que existe um segundo problema muito curioso, porque eu acabei de te dizer que nós sabemos hoje que quando você tenta fingir que a tua vida é perfeita e que você não tem monstros lá debaixo da cama, quando você tenta jogar para debaixo do tapete as tuas fragilidades e imperfeições, você aumenta o abismo dentro de você mesmo. E eu acredito que muitas dessas celebridades e influenciadores não fazem tudo isso por mal. Eu acredito que eles, ao fazerem isso, acreditam que estão melhorando a vida de quem está vendo, porque estão trazendo alguma coisa lá de alegria. E eu acredito, além disso, que eles estão tentando se convencer de que existe alegria e perfeição na própria vida, quando na verdade não existe. E não só para gente conhecida, mas desde a sua vizinha fofoqueira até a celebridade, eu te garanto uma coisa: quanto mais a pessoa tenta parecer perfeição naquilo que ela mostra, maior tende a ser o buraco que ela tem no próprio peito. É justamente por ter um enorme buraco no peito que a pessoa tenta mostrar essa perfeição. É para tentar calar o vazio que ela está sentindo. Isso é verdade, repito, tanto nas celebridades quanto na vizinha fofoqueira. Isso é um aspecto da natureza humana muito curioso. Acontece que quando você tenta fingir perfeição, o buraco dentro do teu peito ele aumenta cada vez mais, porque em vez de encarar a tua imperfeição, em vez de encarar os monstros que fazem parte da vida, as imperfeições, a loucura de Michel de Montaigne, em vez de encarar tudo isso, o que você está fazendo é esconder debaixo do tapete. E o que vai acontecer é que tudo isso vai voltar para abocanhar o teu calcanhar. Então veja que maluquice, veja que paradoxo. Nós vivemos em um mundo onde as redes sociais mostram uma perfeição que é falsa, mentirosa e delirante. Essa perfeição falsa, mentirosa e delirante causa males para as pessoas de maneira geral, porque as pessoas se comparam àquela perfeição, não enxergam perfeição em si mesmas e por isso sofrem e por isso até adoecem, saúde mental prejudicada. Do outro lado, a pessoa que está aparentando a perfeição, ela está fazendo isso para tentar calar um buraco no peito dela. Só que ao fazer isso, ela só aumenta o buraco no peito dela, porque ela não está encarando o que deveria encarar se ela quisesse viver uma vida mais feliz, de maior sabedoria, de menor angústia. Todos saem machucados e prejudicados, e, no entanto, essa é a realidade das redes sociais nos dias de hoje. Eu acho que nós precisamos lembrar aqui de Michel de Montaigne, nós precisamos lembrar dessa filosofia da imperfeição, nós precisamos ter um pouco mais de honestidade e de humildade na hora de enxergarmos a nós mesmos. O mundo hoje está passando por profunda dor, está passando por problemas severos, parece que desmorona a cada dia que passa cada vez mais o mundo ao nosso redor. É natural que você não esteja bem, é natural que você esteja angustiado pelas mais diversas razões. É natural que você esteja triste, é natural que você sinta desânimo, é natural que você sinta uma mistura de preguiça, tristeza, falta de vontade de fazer as coisas. É natural que você tenha momentos onde você está extremamente irritado, impaciente. É natural que o convívio com as pessoas que moram com você se torne cada vez mais difícil, que atritos aconteçam. É natural que às vezes você chore, que às vezes você se perceba numa tristeza e tenha vontade de chorar. É tudo natural, faz parte de um momento de dor e angústia como esse que nós estamos vivendo.
E essa celebridade que está lá te mostrando a vida perfeita, ela só não está te contando que chora escondida no chuveiro para ninguém ver. Ela só não está te contando que não suporta mais o convívio com os filhos dentro de casa. Ela só não está te contando que o relacionamento com o esposo, esposa, namorado ou namorado anda bem mal. Ela não está te contando tudo isso porque vivemos essa cultura da rede social, onde as pessoas vivem vida de comercial, de margarina. Isso é uma mentira que nós precisamos começar a amadurecer enquanto sociedade. Em primeiro lugar, parar de dar audiência para esse tipo de coisa, porque não é verdade, porque é falso. Em segundo lugar, você precisa parar de se cobrar. Se cobrar essa perfeição aparente que algumas pessoas parecem viver, porque elas não estão vivendo, elas só não estão sendo honestas com você e te contando as dores que estão dentro delas e o buraco no peito delas. É muito importante aqui nós lembrarmos não só da filosofia de Michel de Montaigne, mas também dos pensadores orientais. Eu gosto nesse momento de lembrar de Confúcio, um dos grandes pensadores do Oriente. E Confúcio diz o seguinte: a nossa glória não está em vencer sempre. Nossa glória está em levantarmos sempre que cairmos. Veja só, isso não significa que você, ao cair, vai levantar rápido. Eu acrescento a essa ideia de Confúcio, aliás, eu até coloquei a estátua de Confúcio que eu tenho aqui em casa ali, em homenagem a ele, eu acrescento a essa ideia de Confúcio a ideia de saborear a queda. Não adianta você cair, não é caindo que você aprende a viver. Esse é um erro conceitual. É caindo, entendendo a queda, ficando um pouco lá no chão para entender o que está acontecendo, saboreando essa queda para compreender as suas fragilidades, para compreender as suas dores, as suas imperfeições e só então tentar levantar com maior sabedoria. O que eu vejo nos dias de hoje é as pessoas caindo e desesperadamente querendo levantar, sorrindo seus 32 dentes, mostrando que a vida é perfeita e maravilhosa. Isso é falso e isso é perigoso, porque a cada levantada falsa dessa, você levanta mais fraco e não mais forte. E, portanto, saiba que é natural que você não esteja bem nos dias de hoje e é positivo que você olhe para a sua tristeza, para a sua angústia, para as suas imperfeições, reconheça tudo isso, não significa que você tem que gostar, não significa que você tem que aceitar, mas reconheça que as suas imperfeições existem. E lembre-se de Montaigne, a loucura convive junto com a racionalidade, com o intelecto. Aprenda a conviver com essas imperfeições, entender que elas existem e a partir disso tentar viver uma vida hoje onde você sairá dessa crise com o mínimo de dor possível, com o mínimo de cicatrizes possível, só que não ache que nós sairemos disso imaculados, perfeitos. Não ache, porque nós estamos vivendo um momento onde é natural sentir todas essas angústias. Eu sou um profissional que estudo a mente humana, eu sou um profissional que sou procurado pelas pessoas que acompanham o meu trabalho justamente para ajudar as pessoas a entender a si mesmas, ajudar as pessoas a superar as suas angústias, e eu te digo com tranquilidade, eu estou no time dos 99%, eu estou no time das pessoas que estão angustiadas nesse momento. É claro que eu tenho momentos de alegria, de energia, de produtividade, mas eu tenho muitos momentos, essa semana foi bem difícil nesse sentido, momentos onde vem uma mistura de preguiça, uma mistura de tristeza, de desânimo, você não sabe o que predomina dentro de você se sente mal, não consegue produzir como você gostaria, não consegue fazer as coisas que você havia planejado. Eu sinto isso, todos nós sentimos isso. Não existe gente que não está sentindo isso. O que existe é gente que está mentindo para você, fingindo que está tudo bem, fingindo uma serenidade e uma sabedoria que simplesmente é irreal. É o mesmo fingimento dos colegas de Montaigne lá no século XVI, aquelas pessoas, os intelectuais que diziam que a racionalidade livra a vida das angústias, mas que quando você ia olhar a vida do cara de fato, ele vivia uma vida profundamente triste, angustiada, com péssimas relações. Então, sejamos honestos. E a maior honestidade que você tem que ter é com você mesmo. É admitir que somos imperfeitos e que a imperfeição convive, sim, com o intelecto e com a inteligência humana, que são incríveis e admiráveis. Mas não adianta você tentar esconder as suas imperfeições, fingir que elas não existem, ou pior ainda, se inspirar em pessoas que estão fingindo que são perfeitas.
Precisamos dessa honestidade se formos atravessar tudo isso que estamos vivendo com a maior maturidade emocional possível. Essa reflexão aqui de hoje começou com uma mensagem que eu enviei para o nosso grupo no Telegram. Nós temos um grupo fechado de conteúdo no Telegram, um aplicativo muito parecido com o WhatsApp. Caso você queira participar do grupo, eu vou deixar aí no topo, aí embaixo, fixado o primeiro comentário. Eu vou deixar um link, você clica, segue as instruções e você entra no grupo. Eu enviei uma reflexão parecida com essa aqui, um pouco mais curta, porque eu fiquei um pouco indignado com o que eu estou vendo nas redes sociais. Quando eu abri as respostas das pessoas à pergunta que eu fiz sobre como elas estão se sentindo, e eu vi que 99% das pessoas estão mal. E aí eu cliquei logo do lado no Instagram, naquela aba que eu não sei o nome, mas é uma lupa, onde o Instagram te mostra perfis de pessoas que você não conhece, que o algoritmo acredita que você gostará de ver. O que eu vi foi um contraste tão absurdo. 99% das pessoas sofrendo, e, no entanto, essas celebridades e influenciadores aqui tentando fingir que a vida está maravilhosa, que a vida está plena. Com esse fingimento, essas celebridades e influenciadores fazem mal para os seguidores, fazem mal para a sociedade e fazem mal para si mesmos. Então, se você é uma pessoa que utiliza as redes sociais, seja uma pessoa pública, conhecida, ou se você utiliza as redes sociais no teu convívio próximo com as pessoas imediatamente próximas a você, seja um pouco mais honesto consigo mesmo, seja um pouco mais honesto com as pessoas que te seguem. Pare de fingir essa perfeição, porque você está fazendo mal às pessoas que não conseguem encontrar essa perfeição na vida delas. Pare de fingir essa perfeição, porque você está fazendo mal para você mesmo. O buraco no teu peito só vai aumentar. Começa a encarar teus fantasmas, começa a encarar o vazio dentro de você, começa a entender que você não precisa levantar imediatamente sorrindo maravilhoso quando você cai. Você pode saborear essa queda e, através desse saborear das imperfeições e das dores, talvez você levante uma pessoa mais sábia. Junte-se a nós, no time de pessoas que admitem que não estão vivendo os melhores dias, mas que acreditam que pode haver melhores dias e que haverá se nós lutarmos para isso. E por isso você não pode confundir o otimismo, que é ótimo, que é muito bom, com a positividade irracional. Tenha muito claro na tua cabeça que essas duas coisas são diferentes. Existem pessoas que são otimistas. Eu me considero um otimista. Eu sou uma pessoa que acredito e luto para que a gente esteja cada vez melhor na sociedade, para que a minha vida seja cada vez melhor, para que eu leve conhecimento para as pessoas e todos nós sejamos cada vez melhores. Essa é a minha luta. Mas a positividade irracional é aquela pessoa que vive num mundo de ursinhos carinhosos, onde tudo é perfeito, onde tudo é maravilhoso, onde ela fica tentando se convencer o tempo inteiro de que tudo é alegria, tudo é amor. E isso é um delírio, e isso é auto-engano. Porque tal como é verdadeiro o amor, tal como é verdadeiro o carinho, a superação, a força, a resiliência humana, a antifragilidade dos seres humanos, tal como tudo isso é real, também é real a tristeza, a dor, o luto, as feridas, as cicatrizes, as quedas, as porradas que levamos, as traições, a canalice e tantas outras coisas que não são boas, que fazem parte da imperfeição humana e que nós precisamos reconhecer, ainda que quisermos combater. Essa é uma reflexão que eu acredito ser fundamental. Eu gravei este vídeo aqui completamente de improviso, e em seguida que eu enviei a mensagem para o grupo do Telegram, eu liguei a câmera aqui e gravei. Então provavelmente esse foi um vídeo imperfeito na sua constituição, talvez eu tenha errado alguma coisa no meio do caminho, não vou revisar, eu vou simplesmente dar uma rápida editada e já vamos publicar isso no domingo. Espero de qualquer forma que a mensagem seja proveitosa e eu peço a você que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você está vendo que estão sofrendo. E saiba que você não está só nesse sofrimento, que 99% de nós estamos sofrendo. Sofrendo com ansiedade, com medos, sofrendo com relações que estão infelizmente se fragilizando, relacionamentos que terminam, seja pelo atrito, seja pela distância, que estamos sofrendo muitas vezes porque é difícil conviver com as pessoas ao nosso redor tão próximas o tempo inteiro, sofrendo com os medos, com as incertezas, pessoas que já sofriam com transtornos neuropsiquiátricos como depressão e ansiedade, estão sofrendo ainda mais. É um momento de sofrimento e nós precisamos reconhecer e admitir isso, nós precisamos falar sobre isso, nós
precisamos abertamente falar sobre isso. Em vez de ficar falando só sobre como você se mantém 100% produtivo, maravilhoso e pleno, nós precisamos falar sobre as dores que estamos sentindo. Porque uma das coisas que essas celebridades e influenciadores não te contam é que eles fazem terapia 3, 4, 5 vezes por semana via videoconferência para conseguir manter uma mínima saúde mental. Afinal de contas, eles têm condição financeira de pagar o terapeuta 5 vezes por semana. Psicoterapia faz um bem danado para a nossa vida. Mas quando ele vai te contar sobre como é a vida dele, ele esconde que ele está lá buscando apoio psicoterapêutico, ele esconde os dias de tristeza, ele esconde tudo que é de imperfeição e só te mostra a aparente perfeição. Duvide disso. Seja mais honesto com você mesmo, seja mais honesto com as pessoas ao teu redor. Eu recomendo, inclusive, que você faça um exercício agora, que você pegue uma pessoa em que você confia e para a qual você costuma abrir o teu coração e conta para ela essa angústia que você está sentindo. Seja honesto. De verdade, fala, olha, eu queria te contar uma coisa que eu estou sentindo agora. E conta para essa pessoa, e conversa com essa pessoa. E é bem provável que ela te conte também as angústias que ela está sentindo. E nesse diálogo, vocês dois serão mais fortes, a relação entre vocês se tornará mais forte. Eu te digo isso porque uma das coisas que está mantendo a minha saúde mental nos dias de hoje é justamente conversar com amigos, pessoas queridas, contar para essas pessoas que os dias não estão sendo fáceis, ouvir sobre o dia delas e juntos tentarmos dialogar sobre como conviver e viver em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui no vídeo de hoje. Como sempre, repito, você encontra as referências de tudo que eu disse num link que está aí na descrição. O primeiro comentário fixado é para você entrar no grupo do Telegram, caso você queira entrar. E eu convido você, se você gosta dos nossos conteúdos, a se inscrever no nosso canal. Esse é um gesto de carinho que nós ficamos imensamente agradecidos se você puder doar esse gesto a nós, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e fazer um pequeno comentário, se você puder, para que o robozinho, para que o algoritmo do YouTube entenda que este é um vídeo importante que precisa ser mostrado para mais gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.